entender o livro de Apocalipse tem que entender primeiro, escrito em símbolos. Número 2, o livro diz que vai acontecer logo. Terceiro, foi para confortar cristãos perseguidos. E número 4, este vai ser super interessante. Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Vamos falar do dragão. O primeiro personagem fantasiado de dragão. O dragão aparece em capítulo 12, versículo 3 e 4. O texto diz isso. Então apareceu no céu outro sinal. Outro sinal. Então vai ser um símbolo. Ele identifica que é um símbolo, não literal. Apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas, ou literalmente em grego, diademas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Nós temos várias irmãs grávidas esses dias. Imagina! O dragão aparece nesses 2 versículos e é visto várias vezes pelo restante do livro. Ele é identificado como um sinal, um símbolo. Não há um dragão vermelho com 7 cabeças literal andando pelo mundo naquela época. Mas o símbolo representa uma pessoa verdadeira e real. Ele aparece na cena com a cor vermelha, 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, o diademas. Eu quero destacar o que é diademas, porque dentro do livro de Apocalipse você vai encontrar a palavra coroa várias vezes. A coroa, que é um dos prêmios, ao vencedor vou te dar a coroa da vida. Ou seja, fiel até a morte, vou te dar a coroa da vida. Esta é a palavra Stephanos em grego, Stephanos, e representa o prêmio de um cristão fiel que morreu pela causa. Mas esta palavra coroa em grego não é Stephanos. A única que usa este é um rei, diadema. É uma coroa de rei, um governante. E você vai encontrar Jesus com a diadema nesse livro, e você vai encontrar o dragão com a diadema, e você vai encontrar a besta com a diadema. E a questão é quem vai mandar, quem está reinando, quem vai, é como se fosse Argentina e o Brasil na Copa do Mundo no final. Quem vai estar com a taça? Quem vai reinar? Campeão. Então, todo mundo está colocando dinheiro, sou eu, não sou eu. E nós vamos ver no final da história quem reina, quem tem a taça. Mas ele tem 7 coroas, diademas, coroa de rei na cabeça. Uma descrição dessa, só de olhar na imagem, sugere poder e algum tipo de governo por causa das coroas. Com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu, indicando, ele tem poder. No capítulo 12, resumindo o capítulo 12, ele persegue uma mulher e seu filho. E no capítulo 13, bem resumido o capítulo 13, ele traz 2 bestas, um do mar e um da terra, como assistentes para perseguir o povo de Deus. No capítulo 20, bem resumido, ele é preso no abismo durante 1000 anos. Depois é lançado no lago de fogo, que nós sabemos que é, segunda morte. Não há dúvida sobre a identidade dele. Nós sabemos quem ele é. Como nós sabemos? O capítulo 12, versículo 9, fala quem é. Capítulo 12, 9 diz: o grande dragão foi lançado fora,
Ele é a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Quem é o dragão? É fantasiado como se fosse Branca de Neve, mas quem está atrás da máscara? Satanás. Satanás. A antiga serpente. Eu não sei se eu falei isso na última aula ou não, mas muitos brasileiros eu percebi nesses 33 anos que eu moro no Brasil, eles nem gostam de falar a palavra diabolo em voz alta, ou Satanás. Essas são duas palavras gregas. Será que eu falei isso na semana passada? Eu não lembro. São duas palavras gregas. Diabo é uma palavra grega, literalmente diabolos, e traduzido para o português é acusador. A gente fala caluniador, quem faz calúnia, que fala mal dos outros, atrás de suas costas. Alguém falou uma vez, você quer ver o diabo hoje? Só olhar no espelho e fala mal de alguém que não está presente. É isso que ele faz, ele acusa. Ele é um caluniador. E a palavra Satanás aparece em grego assim, Satanás. Literalmente é uma palavra hebraica, Satã, que significa adversário. Adversário. E são palavras que brasileiros usam todo dia no jogo de futebol. Quem é o adversário? O outra equipe. Quem é Satanás? A outra equipe. E quem é o diabo? Quem apita o jogo? Cartão vermelho. Ele está acusando. E muitas vezes ele tem razão. Satanás, o diabo, está sempre me acusando. Pai, Deus, Alan fez esse pecado. E Deus diz, eu sei, mas Jesus lavou ele. Ele está sempre me acusando. E muitas vezes ele tem razão. Mas é isso que ele faz. Ele acusa. Então, na sua Bíblia, não sei se você gosta de escrever na Bíblia, se não escreve na Bíblia. Mas cada vez que o texto diz dragão, você pode escrever na margem, e já está em versículo 9, Satanás. Diz dragão, este é o símbolo, significa Satanás, o diabo. Bom, assim foi fácil de identificar, o próprio livro fez a tarefa para nós. Olhe em capítulo 20, versículo 2, só para ver a ideia repetida no livro e não ter nenhuma dúvida sobre a identidade dele. Um anjo desceu, versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Ele não quer deixar nenhum engano acontecendo. Este é o maior malandro da história. Sabe, em todo filme tem o vaqueiro com chapéu branco e tem o vaqueiro com chapéu preto. Esse é o vaqueiro com chapéu preto na história. É o dragão. Agora, nós vamos trabalhar em deixar o livro identificar a primeira besta. E vocês estão vendo a cena. Antes de falar da identificação da besta, vamos lembrar, é um símbolo, é uma fantasia. Sabe, no dia 31 de outubro, os norte-americanos, por alguma razão, faz Halloween, Dia das Bruxas. Não entendo, não faz sentido nenhum para mim. Mas quando eu era criança, nós colocamos uma máscara mais terrível possível. Minha irmã colocou Branca de Neve e eu coloquei uma coisa de fantasma. E nós fomos de porta em porta pedindo doce. Eu não entendi nada de onde veio a coisa. E hoje eu prefiro nem participar de uma coisa dessa. Especialmente em português é chamado Dia das Bruxas. Eu fico longe de bruxaria, não quero nada a ver. Mas todos nós somos pessoas reais, mas éramos fantasiados de alguma personagem.
Esta é uma fantasia. Não existe um animal dessa, literalmente, andando no planeta Terra. E eu quero te mostrar alguns símbolos que nós temos de animais. Tigre. Significa que tem um tigre solto aqui em Guarapuava, eu vi isso na placa. Tem um tigre, literal. Não, é um símbolo, eles vendem PVC. Todo mundo está falando sobre isso aqui nessa cidade. Tem um lobo solto em Guarapuava? Não, é um símbolo. Representa um sistema escolar. Anos atrás alguém diz, Alan, o leão vai te pegar. Eu digo, o que quer dizer? Eu não tinha a menor ideia o que eles estavam falando em fevereiro, março, abril, o leão vai te pegar. E eu perguntei, ele disse, você fez sua declaração de imposto de renda? Eu falei, como você faz isso? Então eu descobri, eu preencho minha declaração todo ano. Mas não tem um leão solto na praça, mas é o símbolo da Receita Federal. Então, nossa pergunta, o que significa este símbolo? Não literalmente um animal dessa solta na Ásia. Eu estou na página 13 lá embaixo, onde diz a primeira besta. A identificação da primeira besta talvez seja a identificação mais importante do livro. O dragão é claramente Satanás, e desde que a besta tem um papel crucial na história, é muito importante que a sua identidade seja conhecida. Se alguém identificar esta besta erradamente, irá interpretar o livro inteiro incorretamente 4 formas diferentes. Mesmo que nenhum versículo declare em termos específicos quem é a besta, há muitas pistas. E há concordância, mesmo entre aquelas que seguem interpretações diferentes, sobre a sua identidade. Então, nós vamos olhar nas pistas e ver se pudermos fazer uma identificação clara. Vamos começar no capítulo 12, versículos 17 e 18, onde, depois do dragão tentar pegar aquela mulher, e ela é intocável no livro, ele desistiu. Versículo 17 diz, o dragão irou-se contra a mulher, não consegui ela, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Está assistindo o filme comigo? É um filme. É como se fosse desenho animado, com símbolos mostrando uma história. O dragão, Satanás, foi guerrear contra aquelas que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Capítulo 13, versículo 1. João está assistindo a história. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças e com 10 diademas, 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. João viu uma besta. E aqui não fala da cor da besta, mas em capítulo 17 é a mesma besta, mas em capítulo 17 é a cor vermelha. Então vamos deixar sem explicação de cor nessa leitura. Mas a besta saiu do mar. E em versículo 7 diz, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre todo tribo, povo, língua e nação. Versículo 7 diz que a besta foi guerrear contra os santos. Portanto, Satanás está usando esta besta
como assistente para perseguir cristãos. A primeira besta para identificar, a primeira pista para identificar a besta é que ela é a perseguidora principal dos cristãos. Os servos das 7 igrejas que receberam este livro 2000 anos atrás, eles estavam sofrendo grande perseguição. Quem estava aplicando a perseguição? Esta besta. Autoridade para guerrear contra os santos. Agora, alguém talvez esteja perguntando, quem está atrás da máscara? Este é o nosso propósito. Descobrir quem está atrás da fantasia. Enquanto a besta aparece por inteiro, capítulo 3, versículo 1 e 2, está saindo do mar, e quando ele chega totalmente fora da água, ela tem 10 chifres, espalhada por 7 cabeças, e cada chifre tem uma coroa de rei, uma diadema. Ela tem exatamente as mesmas características de Satanás. Satanás tinha 7 cabeças, 10 chifres, e mesmo número de diademas. Agora, quando você olha para o corpo deste animal, seu corpo é como, veja o versículo 2. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Olha no corpo dele, um leopardo. Mas tinha pés como de urso. Está vendo aqueles pés de urso? E a boca como de leão. Seu corpo é interessante, né? Parece a combinação de 3 animais: leopardo, pés de urso, boca de leão. A besta tem partes de 3 animais. E tem 10 chifres. Então, olhe no animal: leopardo, urso, leão e 10 chifres. Que coisa estranha e absurda. Esta descrição vai lembrar aquelas que conhecem a profecia de Daniel. Alguém diz, eu já vi isso na Bíblia em algum lugar. Eles vão olhar para o Velho Testamento para ver o cobertor costurado. Eles vão ver uma cena tão clara. É a mesma cena aqui dentro. Então vamos voltar e ler a cena em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Porque o que está acontecendo em Daniel 7 é exatamente a mesma coisa. Daniel 7, versículo 1. A época que Babilônia acabou de dominar o mundo inteiro, Deus permitiu que Babilônia castigasse nação após nação após nação por causa da rebeldia contra o Criador. Egito foi, Assíria foi, Edom foi, Israel foi, Judá foi. Babilônia é o reino do mundo. Esta é a época. Daniel, da tribo de Judá, é um prisioneiro no cativeiro da Babilônia e profeta de Deus está escrevendo. Capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Nabucodonosor acabou de morrer, o primeiro rei da Babilônia. Filho veio, Belsazar, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Ele está assistindo filmes, exatamente como João estava assistindo um filme, ele viu a história. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Não parece o mesmo filme de Apocalipse 13, o grande mar? 4 grandes animais, diferentes um dos outros, subiram do mar. Nós estamos assistindo o mesmo filme. O primeiro parecia um leão.
e tinha asa de águia. Eu observei em certo momento e suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal que tinha aparência de urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levanta-se e coma quanto carne puder. Depois disso, vi um outro animal, número 3, que se parecia como um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de um ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. 7. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Ele era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Pula agora para o versículo 16. Tem mais na imagem, mais da visão que ele viu sobre o ancião de dias, Jesus chegando a sentar no seu trono e assim por diante. Mas, versículo 16, depois que terminou a visão, então me aproximei, um dos que ali estavam, e lhe perguntei, esse é Daniel falando com alguém da visão, ele perguntou o significado. O que este sinal significa? É um símbolo, são símbolos. O que o símbolo significa? De tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Então, Daniel levantou a mão de novo. Quis saber o significado daquela fantasiado quarto animal. Ok, cada um representa, não são animais literais, eles são reinos grandes, mundiais. Mas este quarto aqui, ele é um mistério. Daniel já entendeu o leão, ele já entendeu o urso e o leopardo. Ele já entendeu. Eu vou mostrar no livro que ele entendeu. Mas número 4 é um mistério para ele. Então ele perguntou, eu quero saber o significado do quarto, diferente de todos os outros. E o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, um animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Está vendo alguma coisa parecida? Em Apocalipse 13? Este besta está perseguindo os santos e ganhando pela aparência. 22. Até que o ancião, está falando daquela que senta no trono lá em versículo 9, até o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis. Arquivar essas coisas. Senão, vamos voltar e ler depois. São 10 reis que sairão desse reino. Depois deles,
um outro rei se levantará, será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. E tem mais. Mas esta descrição que nós lemos em Apocalipse, que está na tela, você podia ler a mesma descrição em Daniel 7. Com certeza essas duas leituras bíblicas são ligadas. A profecia de Daniel, os 4 animais representam 4 impérios mundiais. E se você já leu Daniel, você sabe quem é o leão. Babilônia. Babilônia estava reinando naquela época. Quem é o reino mundial que derrotou a Babilônia? Pérsia. Os Medo-Persas. E então você tem um urso. E o leopardo, se você já leu Daniel, leu a história humana, o cumprimento das profecias, qual reino mundial derrubou a Pérsia? Alexandre o Grande, seus 4 generais da Grécia, eles dominaram o mundo. Então o leopardo da Grécia. E o quarto, com 10 chifres, ele não é identificado por nome no livro, mas lendo a história humana e atualmente o que está acontecendo, quem derrubou a Grécia? E está reinando durante o escrito do Apocalipse. Os romanos. O quarto, com 10 chifres, guerreando contra os santos, é o Império Romano em Daniel 7. É interessante que esses 4 animais são representados como partes da imagem de Nabucodonosor, do sonho dele em Daniel 2. Você lembra quando Nabucodonosor teve um sonho? E o sonho tinha uma cabeça de ouro, e peito de prata, e quadris de bronze, e pernas de ferro, e pés de ferro misturado com barro, e uma pedra foi cortada sem mãos da montanha, e veio e esmagou a estátua. E Daniel diz, o Nabucodonosor queria saber o significado. Então, Daniel não só revelou o sonho para eles, tem Nabucodonosor revelar para ele, mas ele deu a interpretação. Ele diz, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Dessa imagem que está em pé representa 4 reinos mundiais e você é a primeira. Mas um reino inferior de prata vai derrotá-lo, da Pérsia. E um reino inferior à Pérsia vai derrotar eles, de bronze. E um quarto reino vai chegar e derrotar a Grécia. E diz em Daniel 2,44 que nos dias do quarto reino, Deus vai estabelecer seu reino. Daniel acabou de predizer os próximos 400 anos da história humana. E no final do livro, Deus diz, selo o livro, isso não vai acontecer por muito tempo. Apocalipse é bem diferente. Ele diz, o que vai acontecer no Apocalipse vai acontecer logo, e não sele o livro porque é para agora. Você já pode discernir a diferença em tempo entre os 2 livros. Olha aqui, desde que estamos aqui perto, olha em Daniel capítulo 8, só para ver esses nomes e ver como Daniel é um livro fantástico. Daniel capítulo 8 tem mais uma visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. E eles vão lutar. E o bode vai ganhar. Veja o versículo 20, o resumo do capítulo todo. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. 21. O bode peludo é o rei da Grécia. E eles batalharam e Grécia ganhou. É interessante que Daniel está predizendo os próximos 400 anos com nomes. Babilônia, neste momento, com Nabucodonosor, está dominando o mundo, e Daniel diz, mas a Pérsia, aquele país bem pequenininho, eles vão derrubar a Babilônia. Posso imaginar Nabucodonosor rindo um pouquinho. E não só isso, aquela outra pátria bem pequenininha da Grécia,
eles vão dominar o mundo também. E não é exatamente o que aconteceu na história humana? Essa é uma das razões porque eu acredito na inspiração da Bíblia, porque nem Nostradamus faz uma coisa dessa. Nostradamus é um profeta falso, é o que ele é. E qualquer outro que diz, eu sou... Hoje tem pessoas que dizem que são profetas. Eu vou profetizar sua vida. Eu vou revelar. Eles nem sabem quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Todo mundo profetizado. Hillary Clinton vai ganhar. Trump chocou todo mundo, né? Provocado um delas profetas falsos. Hoje as pessoas estão profetizando, eles nem sabem qual vai ser a temperatura de Guarapuava amanhã, porque vai ser bem quente ou bem frio. Todo dia a gente fica chocado, né? Não sabemos qual vai ser. Está vacilando demais. Mas não tem profetas hoje em dia. Daniel, profeta verdadeira. Eu fiz uma afirmação, não tem profetas hoje. Outro dia cobra disso de mim, eu provo. Deixando a Bíblia falar por si mesmo, não minha afirmação de opinião. Minha afirmação é baseada no que este livro fala e eu posso comprovar. Outra conversa.